Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Nós ouvimos hoje, quem esteve na escola bíblica dominical, nós lemos várias passagens de Romanos. E mais uma vez o Senhor nos leva a esse livro de Romanos, no capítulo de número 8. E eu quero que você abra, e eu sempre digo isso, se você estiver próximo de alguém e você vê que a pessoa não tem a Bíblia, chega um pouquinho mais próximo dela, para que ela possa ler junto com você, né? Senta perto de alguém que não tem a Bíblia, para que essa pessoa possa ler com você. Muitas vezes no período da manhã nós não usamos a projeção porque fica muito claro. Então, você leia na palavra, no livro aos Romanos, no capítulo de número 8, nós vamos ler a partir do verso de número 18. Amém? Podemos ler? Então diz assim, acompanhe aí. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Senhor, nós louvamos o teu nome e mais uma vez, Pai, nós nos achegamos a ti, gratos pela tua infinita graça e misericórdia por nossas vidas. Gratos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui nesta manhã. Gratos, Pai, porque o Senhor tem renovado sobre nós a sua misericórdia a cada manhã e tem falado aos nossos corações, nos dando orientação, nos dando direção, nos dando instrução, Pai, de como devemos agir, como devemos nos portar, como devemos nos conduzir, segundo a tua própria vontade. Pai, continua falando conosco, toma a minha vida, Senhor, usa-me como instrumento para que a tua igreja receba, Senhor, pelo teu Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos, eu oro e te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas instruções que o Senhor nos dá através dessa passagem que nós lemos. E em especial,
eu quero reforçar, ressaltar qual é a nossa responsabilidade, qual é o nosso papel, o que Deus espera de mim e de você diante dos dias em que nós vivemos, dias maus, dias corruptos. Nós temos visto, e nós vamos falar um pouquinho mais, a corrupção nos nossos dias, que é algo que muitas vezes pensamos que é só coisa de brasileiro, e nós não sabemos ao certo se esses indicadores que são utilizados para medir níveis de corrupção são muito efetivos, se eles são muito exatos, mas pelos indicadores nós vivemos em um país que tem um indicador muito alto de corrupção, comparando com os outros países, mas o certo é que em todos os lugares existe a corrupção. Ela não é só no Brasil, ela existe em todos os lugares. A corrupção, a maldade, os dias maus que nós vivemos são maus para brasileiros, são maus para qualquer outro cidadão. Nós acabamos de testemunhar essa semana, e são, na verdade, notícias atrás de notícias, né? Quando passa uma semana que nós estamos ainda tentando entender, porque não vamos conseguir entender o que aconteceu em um lugar, como aconteceu no início deste mês ali em Minas Gerais, aquela barragem que se rompeu, e nós sabemos que o principal motivo é a corrupção, e matando vidas. E aí vem na semana seguinte, nós vemos ataques ali na França e pessoas morrendo, e nós sabemos que a causa disso é a corrupção, é a vaidade, é o orgulho. E são semanas após semanas acontecendo coisas que nós ficamos sabendo e outras que nós não sabemos, que nem chega ao nosso conhecimento, porque não lemos ou porque não ouvimos, porque são muitas as coisas que acontecem. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa responsabilidade diante desta situação, diante deste mundo em que vivemos? Então, nós vamos compartilhar algumas instruções que o Senhor nos dá, e vamos chegar nesse ponto da nossa responsabilidade. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que nós fomos criados por Deus e feito criaturas suas. A palavra do Senhor no Gênesis, no capítulo 1 e no verso de número 27, um verso muito conhecido, né? Nós vemos ali no início do Gênesis a descrição de toda a criação. E aí quando chega no verso de número 27, diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ali então está descrito a obra, a criação de Deus no homem. Deus criando o homem. Então nós fomos feitos, em primeiro lugar, criaturas de Deus. O primeiro ponto que nós temos que entender: todos nós somos criaturas de Deus. Isso serve para brancos, negros, pobres, ricos. Isso serve para ímpios, isso serve para cristãos, para os que creem e para os que não creem. Todos nós somos criatura de Deus, obra das suas mãos. Fomos criados por Deus. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto que eu quero falar é que nós fomos feitos filhos de Deus. E aí começa a haver uma distinção
começa a haver uma separação. No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 11 e 12, está escrito assim, dizendo que de Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós ouvimos hoje pela manhã, falando da importância, da significância, do significado da Escritura de Deus, a palavra de Deus nas nossas vidas e para a salvação das nossas vidas, que nós temos que ser dirigidos, norteados somente pela palavra de Deus, e vimos na sequência a importância, a significância de Cristo nas nossas vidas e para a salvação das nossas vidas, que não há outro caminho, não há outra forma de nós nos achegarmos a Deus, senão por intermédio de Cristo. É somente através de Cristo, somente por Cristo, que nós somos salvos e podemos nos achegar a Deus. E aí, quando nós vemos essa palavra escrita no Evangelho de João, diz que ele veio para um povo seu, um povo escolhido, mas este povo não o recebeu. Mas todos, até aqui, não existe diferença. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí, no final do verso, ele escreve como é que isso pode acontecer. Como eu posso tomar posse disso que foi me dado, disso que por intermédio de Cristo foi entregue a mim e a você? Como? Aos que creem no seu nome. Todo aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor, como Salvador, como única forma de chegar a Deus, como o único que pode salvar, que pode redimir, que pode libertar, que pode transformar o homem. Aos que creem no seu nome, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses são filhos de Deus, os que creem em Cristo Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra forma. Eu quero crer que todos os que estão aqui nessa manhã são filhos de Deus. Creem que Cristo é o único e vivem a sua vida dirigidos, baseados, tendo como centro de todas as coisas Cristo, tendo como centro das suas vidas Cristo. Se nós louvamos a Cristo por intermédio de Cristo. Se existe algo em nós, e isso tem sido dito, nós temos aprendido, não é mérito nosso, mas é Cristo. Se nós somos alcançados, nós somos salvos, é por intermédio de Cristo. Não é mérito nosso. Não foi eu, não sou eu, mas é Cristo na minha vida que faz com que eu receba o direito de ser chamado filho de Deus. É Cristo na minha vida. Então, primeiro ponto, nós somos criatura de Deus. Segundo ponto, aqueles que creem no nome de Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, são chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos um que nos dirige, o Espírito Santo de Deus.
Nós já ouvimos aqui hoje na abertura, na ministração do louvor, na ministração do ofertório. Em todos os momentos, nós temos ouvido isso. Quem é que nos constrange? Quem é que nos alerta? Quem é que nos mostra, segundo a palavra de Deus, o caminho que devemos seguir? É o Espírito Santo de Deus. No Evangelho de João ainda, mas no capítulo 37, versos 38 e 39, a palavra do Senhor diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Jesus Cristo dizendo aos discípulos, instruindo: quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre, rios de água viva correrão do seu interior. É uma fonte transbordante que nunca se acaba, e essa fonte, ela jorra vida, ela traz vida, ela liberta da morte, ela ressuscita, ela cura, ela sara. Mas o que é isso? Aí diz que Jesus Cristo dizia isso do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, ele deixou dito que ele haveria de enviar um Consolador. Ele haveria de deixar o seu Espírito, de enviar o seu Espírito. Nós estamos falando de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É o único Deus. É um Deus trino. Ele subiu aos céus para cumprir o propósito do Pai, mas o seu Espírito habita entre nós. O seu Espírito é que nos dirige, é que nos orienta, o Espírito Santo de Deus. E como filhos de Deus, como aqueles que creem em Jesus Cristo, nós temos esse Espírito, nós recebemos esse Espírito que flui em nosso interior como rios de água viva, que não nos deixam esquecer de como é ter a presença do Senhor ao nosso lado, que não nos deixam esquecer da verdade que liberta, dos ensinamentos que nos conduzem à vida. É o Espírito Santo de Deus. Por termos recebido o Espírito Santo de Deus, e aqueles que creem em Cristo Jesus e receberam o Espírito Santo de Deus, nós começamos a ver algumas coisas diferentes na vida destes, nesta passagem que nós lemos. Olha só, primeiro ponto. Nós vivemos em um mundo de aflições. Nós vivemos em um mundo de terríveis aflições. Mesmo sendo filhos de Deus, nós também sofremos estas aflições. Mas o verso 18 do capítulo 8 que nós lemos, diz que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós sofremos aflições, mas como filho de Deus, como filhos de Deus, e por termos o Espírito de Deus, diz a palavra, que a glória do Senhor há de ser revelada. E essa glória que há de ser revelada não é para se comparar com as aflições deste tempo presente. A palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 33, nos diz que nós temos que ter paz em Cristo, mas neste mundo nós teríamos aflições. O próprio Cristo, o próprio Jesus, dizendo, ele diz, para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso já foi dito que nós teríamos, mas no mesmo capítulo 8 de Romanos que nós lemos, os versos 28, 29 e 30, está escrito que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, por seu propósito, pela sua vontade, por algo a mais que Ele tem a realizar nas nossas vidas, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Isso está falando do passado, de um passado eterno, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Isso é, uma glória futura e eterna. Nós vivemos aflições, mas o Senhor tem glória eterna preparada para nós. É diferente de sermos apenas criaturas. Nós somos filhos de Deus. Sofremos as aflições, mas por termos recebido este Deus, por termos o Espírito Santo de Deus, por crermos em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, diz que há uma glória preparada para nós. E é uma glória eterna. É um peso de glória eterna. Vamos ao segundo ponto. Presta atenção no que o Senhor tem para as nossas vidas. Segundo ponto que nós aprendemos. Vivemos em um mundo de vaidades e, por consequência, um mundo corrupto, onde toda a criação geme, inclusive nós mesmos. Olha o que diz o verso de número 23. Não só ela, falando da criação, a criação corrupta, que geme, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Mas tem uma diferença. Nós que somos filhos de Deus, nós gememos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Existe uma diferença entre a criatura e o Filho de Deus. A criatura geme, a criação geme pela vaidade, pela corrupção. E diz que nós também gememos, mas nós gememos esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. Olha o que está escrito em Efésios, no capítulo 1, a partir do verso de número 3. Diz assim Efésios, quando fala da remissão dos pecados. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Primeira coisa, remissão dos pecados. Mediante Cristo,
por intermédio de Cristo, nós temos os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas ofensas redimidas. Nós gozamos disso. Mas a palavra do Senhor que nós lemos diz que nós aguardamos pela adoção, pela redenção do nosso corpo. E a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do verso de número 25, diz assim: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A palavra do Senhor no Apocalipse diz que nós teremos os nossos corpos redimidos, transformados em um corpo glorioso. Essa será a nossa redenção. Diz que esse corpo não mais sofrerá, não mais terá dor, não mais terá angústia, não mais terá sofrimento. É um corpo transformado, um corpo glorioso, para a glória de Deus, glorificado por Ele mesmo, para louvor e glória do seu nome. É diferente a criatura do Filho de Deus. Nós gememos pela corrupção, obra da vaidade do homem. Nós gememos, mas nós gememos esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. Quando por adoção, todos seremos feitos filhos de Deus e viveremos eternamente louvando ao Pai. É diferente. Mais um ponto que nós vemos nessa passagem. Nós somos fracos, somos limitados, diante das circunstâncias que vivemos, que passamos neste mundo, não sabemos o que havemos de pedir como convém. Olha o que está escrito no verso de número 26. Da mesma maneira, também o Espírito, com um E maiúsculo, porque é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando estamos em situações difíceis, e eu creio que os mais velhos já passaram por várias situações difíceis, os mais novos por situações menos difíceis, apesar que alguns, já na adolescência já acham que tem o pior problema do mundo. Mas quando passamos por situações difíceis, muitas vezes, para não dizer sempre, não sabemos nem como pedir, porque não sabemos o que convém. Queremos, na grande maioria das vezes, fazer aquilo que é o certo, mas não sabemos nem como pedir, porque não sabemos como convém. A diferença da criação para aqueles que são filhos, que receberam o Espírito de Deus,
é que a palavra diz que o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, e Ele mesmo intercede ao Pai por nós, mas não é uma intercessão qualquer. Diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No verso de número 27 diz: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A diferença daqueles que receberam o Espírito Santo de Deus é que quando não sabe o que pedir, o Espírito Santo intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Essa passagem não está dizendo que eu e você não temos que orar. Não é isso que está dizendo. Essa passagem não está dizendo que o Espírito Santo de Deus substitui as nossas orações. Não é isso. Essa passagem está dizendo que naqueles momentos em que nós nos prostramos diante de Deus, em que nós nos colocamos diante da face de Deus, que nós começamos a falar e nós não temos nem condições, porque nós queremos fazer a vontade de Deus, nós buscamos fazer a vontade de Deus, como filhos, nós queremos praticar aquilo que agrada a Deus, e nós não sabemos nem como pedir, mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus que habita em nós é poderoso para elevar as nossas orações a Deus. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que somente aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito de Deus, ele consegue compreender. Só Ele. É diferença de criatura para filhos de Deus, para aqueles que receberam, para aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, que tem Cristo como o centro e receberam o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas nessa passagem também nós vemos que aqueles que ainda não creram, aqueles que ainda não receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, aqueles que são criação, são criatura, ainda não são filhos de Deus. Estes não têm o Espírito de Deus agindo nas suas vidas. Nós vemos algo falando sobre estes aqui também nessa passagem. Olha só, o primeiro ponto, no verso de número 20, diz assim, que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. No capítulo 3 do livro de Gênesis, nos versos 16 em diante, diz assim, a mulher disse, multiplicarei grandemente, e a mulher disse, Deus falando à mulher, Deus falando à mulher, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão, o homem, disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti,
Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A criação ficou sujeita à vaidade. O homem quis ser mais do que o próprio Deus. Ficou sujeita ao querer ser mais, ao querer decidir mais, ao querer agir pelas suas próprias vontades. Ficou sujeita à vaidade, mas não ficou sujeita à vaidade pela sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou. E quem foi que sujeitou? Nós lemos aqui agora. Deus. Ficou sujeito à vaidade. E por ter ficado sujeito à vaidade, ficou presa a esta vaidade. Por querer ser mais do que Deus. Esta é a criação. Nós estamos falando da criação. Agora olha o que diz o verso 19. E neste ponto é que eu quero falar um pouquinho mais até encerrarmos esta ministração. O verso 19 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A palavra é muito clara. Não diz que é algo suave. Não diz que é algo tranquilo. Não diz que é algo fácil. Diz que é algo forte. Diz que é algo intenso. Diz que é uma expectativa, porque nós podemos traduzir expectação por expectativa, por anseio. Essa expectação, ela é ardente. A expectação, a expectativa, o anseio da criação, daqueles que foram criados por Deus, foram sujeitos à vaidade, a expectativa destes que ainda não creram em Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, e por isso também não receberam o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. A expectativa destes é pela manifestação dos filhos de Deus. Nós vivemos em um mundo corrupto, nós vivemos em um mundo de maldade, nós vivemos em um mundo onde as notícias a cada dia são piores. Existe uma criação que reconhece em grande parte, ter sido criada por Deus, mas não reconhece que o único caminho de alcançar a salvação desta vaidade pela qual ela foi sujeita é Cristo Jesus, não crê em Cristo Jesus, não recebe o Espírito Santo de Deus, uma criação que geme, que sofre as aflições, uma criação que espera algo, uma criação que espera por livramento, e este algo que ele espera é a manifestação dos filhos de Deus. Qual é a minha responsabilidade, qual é a sua responsabilidade no mundo em que nós vivemos? Por que nós estamos aqui?
Por que Cristo ainda não voltou para buscar a sua igreja? Por que os nossos corpos ainda não foram redimidos e transformados em um corpo glorioso? Qual é o papel, qual é a responsabilidade minha e sua? A palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, e a pastora citou hoje na aula, os versos anteriores, ao verso 9 e 10, que nós vamos ler. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, diz assim: vós, eu, você, filhos de Deus, povo de Deus, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós cremos em Cristo, nós recebemos o Espírito de Deus. Para quê? Para quê? Para um propósito. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A criação geme, aguardando que eu e você anunciemos as virtudes de Cristo, as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A criação geme, o mundo está aflito, geme para que eu e você falemos, proclamemos, para que as nossas vidas sejam de forma a manifestar, a proclamar, a testificar, a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz de Cristo. Mas muitas vezes nós não estamos fazendo isso, porque a nossa vida não testifica, a nossa vida não manifesta, as nossas palavras não manifestam, o nosso agir não manifesta, o nosso relacionamento conjugal não manifesta, as nossas atitudes como pais não manifestam, as nossas atitudes como filhos não manifestam, as atitudes como irmãos não manifestam, as nossas atitudes como cidadãos não manifestam. Nós julgamos, nós apontamos o dedo, nós falamos de um, nós falamos do outro, mas quando chega na nossa atitude para manifestação como filhos de Deus, que podemos manifestar as virtudes, a obra, a realização, o agir de Deus nas nossas vidas, como aqueles que foram tirados, arrancados, e não é obra nossa, é obra de Deus, das trevas para a sua luz, nós não fazemos. A criação está gemendo, a natureza está gemendo, e aí nós podemos não só falar do ser humano, nós podemos falar de toda a criação, está gemendo, está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Existe salvação, existe. Eu não posso, se eu creio em Cristo como Senhor e Salvador, eu não posso dizer que não existe salvação para a situação do mundo. Existe, mas a salvação é uma só, é Cristo, e a salvação vem por intermédio, pelo agir do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, mas nós precisamos ser usados nas mãos do Senhor para manifestar a esta criação as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Nós não podemos mais viver como antes. Nós não podemos mais agir como antes. Se você pegar essa passagem de 1 Pedro, no capítulo 2, leia ela depois a partir do verso 1. Em casa, leia a partir do verso 1. Nós temos que deixar as coisas das trevas. Nós temos que deixar aquilo que eram trevas nas nossas vidas, para manifestar as virtudes daquele que nos trouxe para a luz. A luz é Cristo. A luz é o caminho. A luz é o Senhor nas nossas vidas. A palavra ilumina o nosso caminho. É Cristo nas nossas vidas. Nós temos que manifestar as virtudes de Cristo ao mundo. Nós temos que proclamar, nós temos que anunciar, seja com palavras, seja com atitudes. Nós temos que manifestar ao mundo a obra redentora de Cristo nas nossas vidas. O mundo geme, a criação geme, a criação está aflita, a criação sofre. Mas nós precisamos, nós temos responsabilidade, nós temos propósito, nós somos povo adquirido, sacerdócio real, nação santa, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o verso 21 do capítulo 8, para encerrarmos, diz: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa é a esperança. Essa é a esperança. A esperança é que esta criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, verso 1 e 2, neste mesmo capítulo que nós estamos lendo, diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É a única forma. Não existe outra forma. Vamos eleger um novo presidente. Vamos eleger um novo presidente da Câmara. Vamos eleger um novo presidente do Senado. Vamos eleger um novo governador. Vamos eleger um novo prefeito. Vamos lutar pelo judiciário. Nós temos como cidadãos esses deveres. Nós temos. Mas isso só vai começar a surtir efeito quando, como cidadãos, nós cumprimos os nossos deveres, mas nós manifestarmos a luz de Cristo, manifestarmos as virtudes de Cristo ao mundo. Quando nós elegermos e nós formos exemplo, a coisa começa a mudar. Quando nós combatermos, mas nós agirmos diferente, nós agirmos segundo a palavra do Senhor, a coisa começa a mudar. A coisa começa a mudar. Por quê? Porque essa criação, essa criatura, o homem, a esperança é que ela seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E isso só acontece quando eu e você
manifestarmos as virtudes de Cristo em nossas vidas. O mundo jaz no pecado, a criatura espera por nós, a criatura espera com grande expectativa, com ardente expectativa, por mim e por você, como filhos de Deus, que nós mostremos ao mundo a luz, as virtudes de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus continue falando, mas que você dê lugar, dê liberdade para que o Senhor transforme a sua vida. Eu preciso disso, você precisa disso. O mundo espera pela manifestação dos filhos de Deus. É a única forma deste mundo ser alcançado e ser diferente. Fique em pé em nome de Jesus.